Odete Barão Duarte tinha uma vida perto da invejável. Empresária bem-sucedida, próspera financeiramente, casada e mãe de 3 filhos. Ela era esposa de Ayrton Xenofonte Duarte. Odete, com o irmão mais velho, José Barão Neto, tinham talvez a maior fábrica de biscoitos do Brasil, que ficava em Maringá, interior do Paraná. Os biscoitos Barão. O marido de Odete era o braço direito no negócio. Mas a vida perfeita começou a desmoronar quando José Barão Neto foi morto a tiros no escritório da empresa por desconhecidos. Mais de 1 ano e meio depois, ainda sem a resposta do que havia acontecido com o irmão, a empresária foi encontrada morta dentro de um carro supostamente acidentado no Bosque 2, também aqui em Maringá. As revelações que vieram a seguir chocaram toda a sociedade. O marido atencioso, trabalhador e amável tinha sido o grande articulador de tudo. Ele queria ficar com a empresa e a herança da família, e para isso encomendou as mortes do cunhado e da própria esposa. Tanta ganância também lhe custaria a vida. 13 anos mais tarde, Ayrton Xenofonte Duarte foi morto a tiros em um desacordo comercial. Esses casos aconteceram na década de 80, aqui em Maringá. Ficaram bastante conhecidos como o caso Barão, e é sobre eles que nós vamos falar no podcast de hoje. Eu sou J. Júnior, este é o Fita Amarela, Bastidores do Crime, uma produção GMC Online. Bom, esse é o nosso assunto de hoje. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com tantos detalhes, minúcias desse caso que entrou, infelizmente, para a página triste, marcante da história de Maringá, que é o caso Barão. Antes de tudo, você sabe, compartilha, comenta, marca a gente nas redes sociais, enfim, para que você também possa estar por dentro. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, vai ser sempre um prazer e uma satisfação poder contar com a sua companhia. E esse caso, o caso Barão, a gente vai conversar com o Thiago Ramari, jornalista, escritor, professor e tudo mais. Thiago, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço, É sempre bom falar sobre jornalismo e falar sobre coisas da cidade. E esse é um caso que ajuda a gente a pensar em muita coisa. Esse é o objetivo. Em relação a quase que um estudo humano. No sentido da pessoa, do que ocorre, de como isso afeta a cidade. Então, prazer meu estar aqui. Ô Thiago, qual que é a sua, assim, pra gente iniciar, qual que é o seu envolvimento nesse caso, para as pessoas de casa entenderem? Eu fiz jornalismo entre 2004 e 2007 e esse caso, ele apareceu para mim como uma possibilidade de estudo para o meu trabalho de conclusão de curso. Eu estudei aqui em Maringá. Então, quando eu estava no 3º ano do curso, em 2006, eu li um livro, que é um livro-reportagem, um romance de não ficção chamado A Sangue Frio, é de um norte-americano chamado Truman Capote. E eu fiquei vidrado naquele livro, porque ele vai contar a história de do assassinato de uma família cometido por 2 homens que daí vão ser condenados. A produção desse livro, inclusive, virou filme depois, tem um filme com o sobrenome do escritor, Capote. E eu lendo aquilo, eu pensei, poxa, isso aqui pode me servir de inspiração para um trabalho de conclusão de curso, Então pensei, bom, eu poderia pensar em fazer um livro-reportagem ou um romance de não ficção, que é como Capote denomina, esse gênero literário. Então pensei, bom, um caso policial maringaense, local, para poder trabalhar a partir das regras de um romance de não ficção, de um livro-reportagem. Num primeiro momento, eu pensei no caso do menino Clodimar Pedrosa Ló, que é um tão emblemático, caso policial de Maringá, talvez o mais lembrado, do menino do hotel. Mas no mesmo período, eu
fiquei sabendo já que havia outras pessoas estudando esse caso e produzindo, planejando material, abordando esse caso. Pensei comigo então que não vou, né, entrar nesse caso, já tem gente trabalhando com ele. Nós no jornalismo sempre prezamos por um certo ineditismo quando vamos abordar algum assunto. E aí conversando com pessoas, amigos, familiares, foi quando o caso Barão apareceu para mim pela primeira vez. E logo te despertou curiosidade. Já, porque é um caso muito instigante, que choca e me pareceu ali que seria um bom caso para ser trabalhado. Eu nasci em 1986. Sim. Então o caso já tinha acontecido nessa época, né? Os assassinatos acontecem entre 1981 e 1982. E aí pensei, bom, o caso já aconteceu, né? Eu já estudante de jornalismo lá em 2006. O caso já aconteceu, ele já foi concluído, então tem um material aí a ser pesquisado, tem entrevistas a serem feitas, e a partir desse material eu posso tentar, e essa era a proposta, escrever um livro-reportagem ou um romance de não ficção. E foi aí então que durante 1 ano e meio, né, da metade do meu 3º ano de jornalismo até a finalização do curso, né, no final de 2007, eu fiz a pesquisa, que foi bastante extensa, entrevistei muita gente e fiz a redação, né, que é uma parte bastante difícil, já que é um caso que tem muitos detalhes, desdobramentos. E no final de 2007 eu defendi Aprovado. E aí, aprovado, foi quando o caso foi encerrado em termos de pesquisa para mim. E profissionalmente a grande satisfação foi que depois você acabou ganhando um prêmio a respeito dessa produção que você fez, né? Foi. Embora o livro não tenha sido publicado, em 2008 eu ganhei o prêmio Sangue Novo no jornalismo paranaense, o 2º lugar na categoria livro-reportagem. Então, de todos os inscritos, 3 foram selecionados, né, para a final. E no dia da cerimônia em Curitiba, a gente ficou sabendo quem era primeiro, quem era segundo e quem era terceiro, né? Eu fiquei em segundo lugar. Lá, satisfeito com o trabalho? Sim, bastante. E esse é um crime para tanta repercussão assim, apesar do tempo, né? As pessoas que estão nos acompanhando, muitas delas nem nascidos eram, né? Talvez nunca tenham escutado a respeito. Mas é muito integrante porque tem tudo aquilo que você disse. Tem uma trama familiar, tem a ganância, tem morte, tem depois, como se diz, a ironia do destino. Não sei como se classificar isso. Que crime é esse no seu ponto de vista? Olha, esse crime, ele tem muitas camadas. Esses crimes, né? Porque são 2 assassinatos, ele tem muitas camadas. Mas quando eu penso nele, eu penso justamente num crime que é movido por ganância, né? Assim, qualquer valor familiar, qualquer relação de afeto fica em segundo plano quando a ganância aparece ali, né? Então, tudo ali foi movido por ganância, do meu ponto de vista, da minha interpretação, depois que eu fiz toda a pesquisa e todas as entrevistas. Isso faz a gente pensar, né, sobre a relação, né, da pessoa, do humano com dinheiro, com ganância, com a aparência de riqueza e o que isso leva ela a fazer ao longo da sua vida, né? Aquilo também que ela é capaz de destruir em função disso. E isso é muito chocante, porque aqui a gente vai contar a história de pessoas que foram mortas por conta da ganância, mas nos dias de hoje a gente vê vários outros assassinatos, entre aspas, né? Até da própria honra, dos próprios valores, né? Do amor ao próximo por conta do dinheiro. Bom, e nessa história nós temos como personagem os irmãos Barão, obviamente, né? A Odete Barão Duarte, que tinha 30 anos, o José Barão Neto, de 34 anos, e aí o personagem mais surpreendente de tudo isso, que é o Ayrton Xenofonte Duarte, longe de qualquer suspeita, e o grande algoz da família que trouxe aí a morte a essas pessoas através da sua ganância. Como que você explica, como que você entendeu nessa sua pesquisa a importância da família Barão aqui em Maringá, para a gente começar? A família Barão ela era bastante conhecida na cidade nesse período porque eles eram comerciantes.
né? E eles tinham comércios que eram bem conhecidos, muita gente, né, comprava com eles, então acabavam sendo conhecidos por essa história. Eles tinham a Mercantil São José, que era uma loja de materiais de construção, e tinham, aí a mais famosa, a fábrica de biscoitos Barão, que ficava ali na Avenida Colombo, próxima ao Parque de Exposições. Sim. Quem passa por ali ainda vê ruínas do prédio. De vez em quando eu passo por ali e vejo que acho que estão mexendo lá no terreno, mas ainda tem coisa da época. Sim. Né? Então, a fábrica de biscoitos Barão, ela produzia biscoitos, era uma quantidade considerável, eram toneladas por mês, que inclusive eram revendidas em estados próximos ao Paraná. Eu vi no Maringá Histórica com o Miguel, né, que ele produziu também um conteúdo a respeito desse caso, que eram aproximadamente 300 mil quilos. Era muita de biscoito. coisa. E a gente leva em consideração, mas biscoito é leve. Você pega hoje um pacotinho, e é um biscoito que ele tinha uma fama. E ele era assim, pelas conversas e comentários que nós vimos, ele tinha assim uma paixão mesmo, né, das pessoas que consumiam ele, diz que era totalmente diferente. Era Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo que era comercializado, se eu não me engano, ou algum outro estado que talvez eu tenha esquecido. Então essa produção era, podemos dizer que até perto do gigantesco, para 300 mil quilos de biscoito, né? E levava o sobrenome da família. Então, é um caminho ali para a família também se tornar conhecida. Barão, né? Um sobrenome que tem força. Então, era o nome do produto, era o sobrenome da família. Então, isso fez com que eles ficassem conhecidos na cidade. E esses dois estabelecimentos, eles foram criados, né, pelo pai da Odete e do José, que é José Barão Filho, o nome do pai, né, que faleceu em 1980. Aí o José Barão Neto, né, que recebeu o nome do pai e do avô. Que era o filho mais velho. Que era o segundo filho, né. Teve um antes que foi o Sebastião Leal Barão, que morreu em 69 em função de um choque. Né? Um acidente, ele foi... Nas pesquisas que nós fizemos, o filho mais velho, ele parece que teve algum problema numa caixa d'água, foi dar uma conferida para ver o que podia ser feito e acidentalmente teve contato com uma rede de alta tensão e morreu. Foi a grande tragédia, a perda da família, né? Ele era novo. Também. E aí fica o José Barão Neto. Aí o José Barão Neto, a Odete Barão Duarte, que daí ela vai casar com Ayrton Xenofonte Duarte, então recebe o sobrenome do marido, e tem o caçula, que é o Damásio do Paraná Barão. São 4 irmãos. O primeiro, o Sebastião, ele morre nesse acidente, em função de um choque. O caso Barão policial que a gente trata aqui são os 2 outros irmãos, o José Barão Neto ou o Zezé. O Zezé, como era conhecido, a Odete e o Damásio, que não se envolve nesse caso, né? Mas ele passou por tudo isso. E parece uma figura bem querida, pelo que eu andei pesquisando também. Sim. Bem adorável, bem simpático, né? Sim, o Damásio eu encontrei ele um tempo atrás na Feira das Nações aqui em Maringá, então... Acho que é uma simpatia, né? Ele é muito querido. Nós conversamos bastante durante a época da minha pesquisa e... Tá aí, de vez em quando encontro ele. Legal. Muito querido. E assim, tem essa importância da grandeza, né? O sucesso dos negócios. E a importância também, obviamente, para a economia da cidade, porque ela, né, tem ali o seu produto sendo comercializado e a geração de emprego também, porque era uma fábrica que, para 300 mil quilos de produção, necessitava de muita gente, né? Era grande. Então tinha esse impacto social e econômico aqui na cidade. A questão da Odete e do o irmão Zezé. Eles começam juntos essa empresa, a Odete vem depois, como é que acontece? Você chegou a pesquisar a respeito disso? O pai, o José Barão Filho, né, foi quem abriu essas empresas, né, lojas. E quando ele falece, em 1980, a administração desses 2 espaços é dividida entre os 3 filhos vivos. Então, José Barão Neto e Odete ficam com a administração da fábrica de biscoitos Barão. O José mais à frente, Odete ali também trabalhando, mas o José mais à frente.
E o Damásio, ele vai ficar com a Mercantil São José. Nesse primeiro momento, conforme a pesquisa que eu realizei, o José Barão Neto, ele se afasta um pouco da fábrica de biscoitos Barão para dar um auxílio para o Damásio. Que era o mais novo. Isso, na Mercantil São José, ali, para começar a pegar o jeito. E a Aldete ficou na fábrica de biscoitos Barão, e nessa época também ali trabalhava já o Ayrton Xenofonte Duarte. Né, que parecia ser o braço direito, né? Isso. Uma pessoa de confiança. Uma pessoa de confiança, marido da Aldete, cunhado do Zezé e do Damásio. Então ele já trabalhava ali e era uma pessoa de confiança, uma pessoa da família. E bom, sobre a São José Mercantil, hoje nós temos na Avenida Brasil, né, o Centro Empresarial José Barão, se eu não me engano, né, que era onde, né, tinha essas instalações. Vamos então para o Ayrton Xenofonte, né, que ganha um destaque enorme nessa história por conta de tanta maldade e ganância. Ele que, né, a gente tenta entender como é que ele alimenta um mal tão grande no coração a ponto de tomar essas decisões, né, de vir a planejar esses crimes. Quem era o Ayrton, da onde vem, né, qual que era a naturalidade, a ficha desse cidadão. O Ayrton, ele nasceu no Ceará, né, em Santana do Cariri, e viveu parte da vida dele no Crato, que é uma cidade próxima. Em um dado momento da vida dele, ele vem para o Sudeste, ele vem para São Paulo, ele tenta a vida e acaba vindo depois para Maringá. Em Maringá, ele conhece a Aldete e ali se estabelece um romance, eles começam a namorar, a Aldete muito apaixonada por ele e eles se casam. Né? Eles têm um casamento, começam, e aí também é quando ele começa a se envolver nos negócios da família. E na fábrica de biscoitos Barão, né? Então ele trabalha ali, ele tá sempre junto, ele funciona como uma pessoa importante ali dentro, é da família. E quando o Zezé, o José Barão Neto, ele se afasta para ficar um tempo com o Damásio na Mercantil São José, é o Ayrton quem fica mais no controle da empresa, da fábrica de biscoitos Barão. De tudo que eu pesquisei, eu percebo que a Aldete sempre foi muito apaixonada pelo Ayrton. Era isso que as pessoas diziam, né? Muito apaixonada pelo Ayrton. Das fotografias, inclusive, que eu vi da família, ela sempre sorridente, junto com ele, feliz. Eles tiveram 3 filhos. E tudo conto de fadas, assim, tudo parecendo muito bem. Era aquela vida invejável, né? Porque nós temos ali, pra época, e não sei, até ruim da gente classificar assim, né? Mas pros padrões daquela época, o Ayrton Xenofonte tinha um jeitão de galã, pelo que a gente percebe, né? Sempre muito bem vestido, camisa um pouco mais aberta, tinha um porte físico, né? A Aldete também era uma mulher muito bonita, né? Pelo que a gente percebeu, tanto de todos os sentidos e aspectos. E nas fotos que você comentou, a gente vê, tive o prazer de poder aqui ver as fotos que você, né, juntou nesse seu trabalho. Não são públicas, então a gente não vai poder divulgar, mas tem uma delas que ela parece estar sentada no chão, ali no banco, tem algumas crianças, e o olhar dela para ele, com um sorriso, é isso que você disse, de amor, uma certa admiração, até talvez uma reverência, não sei se é até mais forte falar isso. Mas é isso que as pessoas próximas com quem você conversou com dezenas de pessoas, sim, relatavam sobre o casal. Não tinha nenhum problema aparente, traição, maltrato dele com ela? Não, nenhum. Era um casal que, na sociedade, nos eventos, pros amigos, era um casal feliz, bem resolvido, ela apaixonada por ele apaixonado por ela, 3 filhos... Então, uma família, um retrato de uma família feliz. Não tinha ali o problema econômico, porque ela, como empresária, era bem sucedida. Sim. Negócio próspero, né? De vento em popa, como se diz. Então, dinheiro não seria o problema. O comportamento dele era de um homem fiel. Então, aquele conto de fadas mesmo, como você disse. E quando que muda isso? Isso muda quando justamente o José Barão Neto, ele se afasta da direção da fábrica de biscoitos Barão para dar um suporte para o irmão mais novo, o Damásio, na Mercantil São José, e o Ayrton fica na linha de frente.
Nesse período, conforme toda a investigação que foi feita na época e que eu tive acesso a todo o processo judicial, que soma mais de 1.000 folhas do caso Barão, né? Então, E você destrinchou tudo isso? Sim, tive que fazer isso. Jornalista é um bicho estranho, né? Precisa fazer, né, para ser fiel às informações. Esse processo judicial que reúne tanto o assassinato do José Barão Neto como o da Odete Barão Duarte, ele soma mais de 1.000 folhas. E também as entrevistas, né? As entrevistas são muito valiosas porque nem tudo que aparece ali no processo judicial dá suporte pra gente. Porque ali é muito técnico, né? É muito técnico, então aquilo que está fora dali, que são as impressões dos familiares, outros episódios que não estão registrados ali, são muito importantes pra gente. E aí, nesse período que ele ficou na linha de frente da fábrica de biscoitos Barão, ele desviou uma quantidade considerável de dinheiro. Perceptível? Perceptível. A Odete não percebeu. Outros funcionários não perceberam. Tinha total confiança, era o homem da vida dela. Exatamente. E ele faz isso por esse tempo. Ele desvia uma quantidade de dinheiro que é considerável. Quando o José Barão Neto retorna para a fábrica de biscoitos Barão, depois desse período com o Damásio, a contadora, ele pede os balancetes e a contadora mostra, e ali ele vê essa discrepância. É ali que a coisa é descoberta. E até ali o Zezé, né, o José Barão Neto, com o Ayrton tinha um relacionamento tranquilo. Tranquilo. Às vezes... Até de confiança, porque, vou deixar o meu cunhado cuidando da empresa nossa, né? Era um momento difícil para a família, que era também o enfrentamento do luto. Perde a grande referência. O pai, em 1980. Um homem trabalhador, que chegou, acho que em 1960 e alguma coisa, 68, 69 aqui. Então eles perdem a referência. Eu não sei como é que estava a situação da mãe. Você sabe na época como era que ela estava? Se ela estava bem? Se ela... Estava bem. Mas o grande pilar era ele, o José Barão Filho. Então ele já ganha essa responsabilidade. Então, para ele deixar o Ayrton junto com a Odete tomar conta do grande negócio da família, a confiança deveria ser ali extrema do Zezé com o Ayrton. Então, nesse momento, talvez não, certamente já balança. Com certeza. O que eu fiquei sabendo é que de vez em quando eles tinham alguns desentendimentos, mas nada sério, né? Assim como familiares, discordavam de algumas coisas relativas a negócios, mas nada sério, relacionamento normal. Então, quando José Barão Neto ele percebe essa diferença nos balancetes, ele para poder pensar e tentar entender o que está acontecendo, né? O que foi que se sucedeu enquanto ele esteve fora da fábrica. Ele, num primeiro momento, tem ali a opção, né, de fazer uma caça às bruxas, de ir a fundo na situação. Mas para ele, é óbvio, é evidente que era quem estava na linha de frente o responsável por isso. Aquele que tinha acesso ao dinheiro. Exato. Então ele chama o Ayrton, o cunhado, para falar sobre isso e eles resolverem de alguma forma. Isso sem Odete saber. Então, nessa conversa que eles têm, o José Barão Neto pede que ele se afaste da empresa. Porque aconteceu algo sério, né? Um desvio de dinheiro. É um roubo, né? O Ayrton tenta explicar. Quebra qualquer vínculo de confiança, Sim, exatamente. de se sustentar ali. Então, pede para ele sair e o Ayrton aceita sair. Só que ele pede ao José Barão Neto que não abra o caso para Odete. Né, assim, até para preservar o relacionamento deles, as relações de família. E ele se afasta. Para Odete, o Ayrton vai explicar da seguinte forma a situação: que ele decidiu se afastar da fábrica porque ele queria montar o próprio negócio. Segundo eu fui informado, ela até questionou, mas o que você vai montar? Né? Que tipo de negócio? Lá, né? Exato. O que você vai querer fazer? Você vai querer fazer algo parecido com o que é feito na fábrica? Vai virar concorrente? Porque tem um know-how, né, de como funciona a fábrica de biscoitos.
Ele fala que ele não tinha decidido ainda qual seria o setor no qual ele trabalharia, né, em que segmento do comércio, mas queria abrir um negócio próprio. E a Odete, ok, tudo bem então, né? Pode ser algo legal. Esposa apaixonada que era. Isso. Uma das coisas que ele diz para ela, enquanto ideia, é de talvez abrir uma filial da Mercantil São José, uma segunda unidade. Entendi. Então, expansão dos negócios, algo que seria produtivo, né? Do ponto de vista... Mercantil São José era uma grande referência, ela recebia pessoas da região. Sim, muita gente ia lá para comprar materiais de construção. Então, a Odete aceita a justificativa e passam, então, a trabalhar lá Odete e José Barão Neto, somente ali, mais na linha de frente. O Ayrton se afasta e o Damásio ali na Mercantil São José. Então, esse é o preâmbulo de tudo que vai acontecer depois. Só que o Ayrton queria voltar para a fábrica de biscoitos Barão e queria voltar na posição que ele ocupava enquanto José Barão Neto não estava lá. Ele queria voltar na posição de diretor. Em tudo. Entre aspas, a maneira de dizer, ele queria voltar como líder. Isso. E é aí, então, que o primeiro crime vai ser pensado. Pensado. Porque é óbvio que o Zezé, né, como o irmão mais velho, aquele que está à frente dos negócios, ajudando o Damásio, apoio, né, para Odete, preservação da integridade dela até emocional para não revelar o que o marido fez, né, o papel de irmão mais velho. Ele, obviamente, vai apresentar todas as resistências possíveis, porque como assim, se ele descobre algo que ainda está em segredo entre eles e poucas pessoas, como que ele vai aceitar essa volta dele, né? Ele até entregar, falando, não, tudo bem, então você pega aqui o que eu estava fazendo, não tem lógica, né? Perde-se a confiança depois. Não, e aí vindo episódio. Da ideia do Ayrton é algo assim até inacreditável, né? E assim, falou, pô, peraí, falta um parafuso aí, né? Exato. Falta um parafuso, eu vou lá, roubo a empresa, dou um desfalque gigantesco, tô omitindo da minha esposa e agora quero voltar lá no que não é meu, mas eu quero voltar como se fosse, né? E aí já vem ali, você diz, talvez começa a arquitetar, ele vai alimentando então o crime por conta disso. Isso. Por essa resistência do Zezé. Isso. E o primeiro crime, que é o assassinato do José Barão Neto, é pensado para parecer um assalto. Justamente para poder despistar, afastar qualquer possibilidade de ele ser implicado enquanto suspeito. Ele era maluco, mas não era burro, né? Não. E como que se dá, como se chega até o crime? Né? Bom, ele, aí segundo a própria denúncia do Ministério Público, o inquérito que é levantado, depois os julgamentos, o que acontece é o seguinte. Havia ali na empresa um outro funcionário, que é o João Batista Ferreira de Godoy, com quem o Ayrton tinha uma proximidade. O João Batista, ele vai ser o intermediário na contratação de alguém para assassinar o José Barão Neto. Então, o que vai acontecer no final da tarde do dia 6 de março de 1981? 6 de março de 1981. 6 de março de 1981. Finalzinho da tarde. Assim, você diz depois das 5? Isso, assim, já fechando o expediente. 2 homens chegam, né, ali no balcão, tinha um balcão de atendimento na fábrica de biscoitos Barão. Eles 2 chegam, pedem para falar com o José Barão Neto. Então, José Barão Neto vem até eles para conversar. Eles começam perguntando sobre preços dos produtos ali vendidos. E dá um certo tempo da conversa, eles sacam armas e atiram contra ele. Vários disparos atingem o corpo do José Barão Neto. A imprensa, na época, não foi precisa sobre a quantidade de tiros. Eu li alguma coisa que seria 5, mas... tem gente que falou 5, tem gente que falou 10, tem gente que falou 6, 4... E no inquérito você também não achou esse detalhe? Se eu não me engano, no IML, quando foram fazer ali a inspeção, né, o exame, foram 6. 6 tiros. 6 tiros. E ele não morreu de imediato,
Ah, ele não morre. Não morreu ali. de imediato, ele foi resgatado, foi levado para o Hospital Santa Rita, mas morreu ao dar entrada no hospital. Logo depois. Nesse local onde ocorreram os tiros, havia outros funcionários também. Então, para todo mundo pareceu mesmo um assalto, num primeiro momento. Mas não levaram nada, então tinha algo de estranho. Né? Para ser um assalto tem que se roubar. Tinha que levar alguma coisa, isso não aconteceu, então talvez tivesse sido, né, uma tentativa de latrocínio que não funcionou dessa forma, enfim. Esse crime, ele acontece na presença da Odete, como foi divulgado também? Porque Odete... eu li no arquivo do Diário, né, uma fonte riquíssima para a gente, jornalista, que a Odete está presente e o crime parece que é no escritório. É isso mesmo. A Odete, ela estava nessa sala onde tinham outros funcionários, tinha ali o balcão de atendimento, mas quando aparecem esses dois sujeitos, ela sai e ela vai para o banheiro. E depois ela vai dizer, porque um inquérito vai ser aberto para poder investigar a morte do José Barão Neto. E aí você já tem as informações do depoimento dela. Do depoimento. Ela foi para lá porque ela sentiu algo estranho. Os dois sujeitos não pareciam vendedores. Não pareciam clientes querendo comprar o produto para revender em algum lugar. Não parecia, porque ali ela lida, né, com vendedores, com representantes. Então, ela percebeu que a mulher, que a gente sabe que tem um sentido diferente. Feeling. Ela sai dali e vai pro banheiro, e é do banheiro que ela escuta os tiros. Ai, misericórdia. Então ela volta depois correndo, inclusive ela vai acudir o irmão. Ele é levado pro Hospital Santa Rita, mas ele falece logo que dá entrada. Esse é o primeiro crime. Esse é o primeiro crime. Os bandidos não escondiam o rosto porque eles precisavam ser recepcionados de alguma forma. Ali nas imagens que nós temos desse imóvel, ele é um imóvel grande, né? Sim. Então, uma grande empresa, para você chegar, se você chegar ali, você tem vários, para chegar até o dono, você tem vários, balcão, uma atendente, secretários, então não é como se chega hoje no atendente, não sei, vamos citar aqui uma farmácia, né, que o atendente está ali à sua disposição. Então, mostram o rosto, carro, moto, a princípio seria um carro, né? Eles estavam. Foi um carro. Fugiram com o carro sem placa e... Se eu não me engano, era uma Belina azul. É uma Belina Del Rey, se eu não me engano, azul. Sem placa, esse também foi o que eu acabei descobrindo na minha pesquisa, que não é tão profunda como a sua. Nesse depoimento da Odete à polícia, né, porque já acontece logo depois? A abertura do inquérito? Sim. No mesmo dia, não? Não sei dizer se no mesmo dia, mas o inquérito é aberto. Ali... Começam a investigar, porque é uma situação estranha, é um assassinato estranho, então alguém mandou matar. E tinha também algum tempo antes, mais ou menos um mês, se eu não me engano, houve uma tentativa de assassinato contra o Zezé. Ele estava, se eu não me engano, na frente da residência dele, estacionado, conversando ali, e passou um carro e disparou alguns tiros na direção dele, mas ficou no carro. Então houve uma tentativa de intimidação ou mesmo de assassinato, né? A gente não sabe se a intenção era acertá-lo com esses tiros ou assustá-lo, intimidá-lo em relação a alguma coisa. Não tem nenhuma revelação de uma possível conversa, tentativa de negociação do Airton com o... Não tem nada disso. Pelo menos isso não é revelado. Se teve, o Zezé guardou para ele. Isso. E que região da cidade, você recorda? O Zezé, ele morava próximo ali da região da Zona 7, se não me engano. Que era um dos grandes bairros junto com a Alvorada na época, né? Isso. E ali então tem-se essa primeira tentativa e a polícia já tem esse feeling de poder... Tem algo estranho. Tem algo estranho. Por mais que fosse só um tipo de intimidação, meses antes ou dias antes, uma tentativa de homicídio, assim que é classificada, porque os tiros foram na direção dele, acontece o assassinato. Então alguma coisa poderia ter sido assim. Mas isso não é solucionado com tanta rapidez e facilidade como talvez as pessoas em casa estejam imaginando, né? Faltam provas. Então... A Odete, no depoimento dela, contou mais algum detalhe?
Porque o depoimento da Odete deve ter sido forte, né? Ela relata tudo isso, né? Que ela vai ao viveu banheiro, isso, mas ela não tem mais informações, porque ela não sabe, assim, de conflitos envolvendo é verdade. o marido. Ela era o marido preservada. não, né? O irmão, ela não soube do caso do marido com o irmão. Tem razão. Então é algo assim que deixa a Odete perturbada, porque ela não sabe se aconteceu alguma coisa, que ela fugia do conhecimento dela, ela não sabia se o irmão, além dessa questão do atentado, se vinha acontecendo alguma coisa, era tudo muito estranho. E ela vai cobrar da polícia respostas. Na companhia do marido, obviamente. Muitas vezes. Apesar que vai chegar um momento que ele vai começar a desestimulá-la de ficar cobrando a polícia respostas. Bom, isso acontece em 1981. mês de março, né? A morte do Zezé, sim. Março, quase um ano e meio depois, que tudo é esclarecido. Então, Isso. ao longo desse tempo, ela como perde o irmão mais velho, o pai, o irmão assassinado, fica ela como mais velha e o outro irmão caçula, e ela passa a cobrar uma resposta porque... Ela sofre muito com a morte do irmão, né, com o assassinato do irmão. Então ela passa a cobrar as autoridades policiais por respostas, e essas respostas não chegam, né? O inquérito não é conclusivo, os depoimentos não levam para nenhum lugar, e fica nesse lugar. Porque ali é ouvido, a gente que já trabalha 20 anos no jornalismo investigativo, testemunha, seja ela classificada de importância ou não, todos são ouvidos. Quem é que estava aqui? Algum comentário, alguma coisa. O fulano, você ouviu um comentário? Vem cá conversar com a gente. A polícia faz isso, vai juntando o quebra-cabeça. Então os funcionários que lá estavam, aqueles no pátio, talvez indo embora, aqueles de sair, todos devem ter sido ouvidos, né? Deve ter sido aí dezenas de depoimentos nesse inquérito ou não. É o protocolo da polícia, sem dúvida. Muita gente foi escutada. Do que eu tive acesso ali, realmente, os familiares, funcionários, as pessoas que estavam presentes ali no escritório na hora dos tiros, todo mundo foi escutado. E nenhum detalhe ali de... Nada que contribuísse para a polícia conseguir chegar ao motivo, aos responsáveis. Tanto é que o inquérito acaba morrendo. Ele não vai muito para frente. Não é engavetado, mas fica ali naquele limbo, né? Até que acontece o assassinato da Odete. E aí, então, a polícia e a população maringaense começa a ligar os pontos, né? Que poderia haver uma ligação entre os pontos, uma ligação entre os assassinatos da Odete e do José Barão Neto. Muito bem, então nós já tivemos aqui, né, o perfil descrito do Ayrton Xenofonte, nós temos o perfil do Zezé e o que aconteceu com o Zezé, que é o José Barão Neto, e aí até a morte da Odete, 1 ano e meio aproximadamente, porque isso vem acontecer em novembro de 1982. Esse 1 ano e meio dela é em busca de justiça, como é que fica, você teve conhecimento, como é que a Odete se comportou? Você citou uma questão do Ayrton não encorajá-la mais. Isso. Chega um momento que o Ayrton, ela fica tentando, ela inclusive, quando o Zezé Barão Neto morre, o Ayrton volta para a empresa. E ele volta na linha de frente. Que era o que ele queria. Que era o que ele queria. A Odete, muito perturbada por conta do assassinato do irmão, ela se afasta pouco da empresa. Deixa tudo na mão dele, Jesus Vai amado. cuidar dos filhos. Ela quer mais ficar em casa, quer cuidar dos filhos. E ao mesmo tempo ela fica pensando nisso. Ela quer respostas sobre o que aconteceu com o irmão. Porque ela não teve o luto do tempo de certo, do luto nem do pai. Agora já acontece isso com o irmão. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E ela então começa a cobrar a polícia. E chega um momento que o próprio Ayrton diz a ela que não continue, porque não vai dar em nada. Melhor esquecer, sabe? Passar por cima, aconteceu e fazer o quê? Vamos seguir a vida. Estranho, né? Vamos seguir a vida. É quando, justamente, esse desencorajamento por parte dele faz com que ela comece a desconfiar dele. Porque ele foi uma pessoa que... Ai, meu Deus. ganhou com tudo isso. A única privilegiada ou
voltou ali a empresa, a linha de frente. O comportamento dele frio diante da... comportamento dele. Porque até então, Zezé e Ayrton eram pessoas amigas de confiança, talvez, não sei se ao ponto de melhores amigos. Realmente é muito estranho. Ela isso. começa a desconfiar do marido. E como que você fica sabendo disso? Claro, obviamente na pesquisa. Uma das coisas legais durante a pesquisa que me ajudou a traçar esse perfil da Audete nesse momento foi um casal de amigos deles da época que ficaram sabendo sobre o trabalho, sobre a minha pesquisa, e eles escreveram uma carta para mim com 16 páginas manuscritas contando sobre a Audete nesse período. E isso, o seu livro é 2012? 2007. 2007. Já se passaram aí quase 20 anos, né? Do crime. 17... Ah, não, depois do crime, sim, isso. Depois do crime, 82, 92, 2002, para 2007, 25 anos. 25 anos. Imagina o quanto que esse casal deveria estar com isso na cabeça, né, martelando, ou que esse caso mexeu com eles. Porque eu vejo assim, nos comentários que a gente, né, fui na pesquisa nas redes sociais, dos conteúdos que tem a respeito, muitas pessoas, cara, marcou demais aquela época que aconteceu. Muitas pessoas se lembrando, algumas comentando, eu morava ali perto, eu senti o cheiro dos biscoitos, porque o Zezé era uma pessoa sensacional, ele me levou, eu era funcionário, ele tinha o cuidado de me buscar em casa, eu não era nem um funcionário importante, tem a pessoa que diz. Então ele parece ter um lado bem humano deles, né? Sim. O Ayrton também era benquisto dentro da fábrica. Brincalhão, educado, então os funcionários gostavam dele. Caramba. E na sociedade eles eram, obviamente, conviviam na alta sociedade. Alta sociedade, alguém cobrando, alguém em cima, ou só mesmo a repercussão das mortes que chamaram a atenção na época ali momentânea? A partir da morte da Audete, primeiro teve a do Zezé, né, que foi aquilo, mas eles estavam acima de qualquer suspeita, né? Tem razão. Então, ninguém conseguia atribuir isso ao Ayrton, assim, diretamente. Alguém pode ter desconfiado. Mas quem é que ia ter coragem, né, Tiago? Não tinha como. Mas depois da morte da Audete... E ainda assim, tem a questão comercial, né? Talvez, um negócio mal feito, alguma coisa que o Zezé talvez não tenha cumprido, talvez... Isso, obviamente, deve ter surgido ali nos comentários, nas conversas. Então, a Audete começa a desconfiar do próprio marido. E o porquê? Porque quando ele desestimulava ela a ir buscar a polícia, era como se ele estivesse tentando acobertar, né, a situação. Ela começa a ligar os pontos, né? Esconder e vê que o marido ele tinha sido beneficiado com aquela morte. E estava insensível com isso. Provavelmente. Então ela começa a desconfiar e ele começa a ter medo de que ela leve essa desconfiança para a polícia. Medo? Medo. Então, a forma que ele encontra de evitar isso é planejando o assassinato dela. Caramba, cara. Porque ela passa a ser uma ameaça para ele. Então, talvez na ideia dele, ela não estava no plano de ser morta. O plano dele era voltar sozinho, ter a grande mulher do lado dele apaixonada por ele. Ficar por ali. E aí a morte dela começa a ser tramada depois de quanto tempo? O tempo exato antes de acontecer, porque vai acontecer ali entre 19 de novembro de 82 e 20 de novembro de 82. Né? A gente não sabe exatamente o ponto em que ela ocorre. Ele planeja um pouco antes, porque se sentindo ameaçado por ela, ele vai pedir pro João Batista Ferreira de Godoy o contato da pessoa que ele tinha contratado para o assassinato do cunhado dele, né, do José Barão Neto. O João Batista Ferreira de Godoy é o funcionário de confiança. Isso. O qual passa a ter uma ligação mais forte com Ayrton, obviamente, porque o Ayrton assume a chefia da fábrica. Isso. Então, num primeiro momento, no crime do José Barão Neto, é o João Batista que faz a intermediação. Faz tudo, né? É ele que vai lá, conversa, acerta tudo. Dessa segunda vez, que é a vez da Audete, é o próprio Ayrton que vai. Então ele pede ao João Batista o contato e é ele que vai lidar lá com
o contratado, que é o assassino de aluguel. Que é o José Anísio Neves. E aí então ele troca o José Anísio Neves, o Nego Anísio, que é a primeira vez que a gente está citando ele, né? Isso, exatamente. Até então uma figura que ninguém sabia quem era. Não. Aí ele encomenda a morte. A morte, ela é executada de que maneira? Como que se dá essa trama? É uma armadilha que é feita para Odete. O Ayrton chama ela para jantar na noite do dia 19 de novembro de 82, no Hotel de Ville. O Hotel de Ville era um ponto de encontro, às vezes de jantares, da classe alta de Maringá. Então ele convida ela para jantar lá no Hotel de Ville. Muito bem. Eles moravam na Zona 5, na rua Saint-Hilaire. Sim. Eles saem num Caravan, que é um dos carros da família. Eles tinham outros carros também. E no percurso, logo depois, não tão longe, né, de onde eles moravam, ocorre um pequeno acidente, que é planejado. Parte da armadilha. Parte da armadilha. Então, o Ayrton dirige o carro, a Odete está no banco do passageiro, um outro carro vem, cruza a frente deles e provoca ali um pequeno acidente. Nada que machucasse, assim, só bate à frente. Mas faz eles pararem o trajeto que estava seguindo. Exato. O Ayrton sabia que isso ia acontecer, a Odete não, porque é ela que está caindo na armadilha. O Ayrton então pede a Odete que fique dentro do carro, que ele vai sair para poder conversar com o motorista do outro carro. No que ele sai, do outro carro saem 2 homens. Esses 2 homens entram no Caravan, que é o carro onde a Odete está. Sozinha. E eles saem com ela dentro do carro, dentro do Caravan. Fogem. Dentro do outro carro que bateu, tinha uma outra pessoa que desaparece com esse carro também. E o Ayrton volta a pé para casa. Ele volta a pé. E quando ele chega lá, eles têm vigia, eles têm babás, porque eles têm 3 filhos pequenos. Tem segurança ali na casa, né? Profissionais? Tem segurança profissional e tudo. E quando ele chega... Mas esse trajeto, ele é grande? Não, é curto, porque foi logo depois 500 metros, eu não saberia dizer, né? Mas ali no bairro? Ali no bairro mesmo. Ele não grita, não pede socorro, que seria algo natural? Um vizinho? Me ajuda, a polícia? É porque estava planejado. Sim. Né? Ele sabia que aquilo ia acontecer, era para acontecer daquela forma. Então, quando ele chega na casa dele, que tem os funcionários lá que trabalham, ele dá uma justificativa para a volta dele sem a Odete e a volta dele a pé. Logo que eles saíram de carro, a Odete teria lembrado de uma madrinha de casamento deles que se tornou avó, que morava ali pelas redondezas. E aí ela quer visitar essa madrinha de casamento, que se tornou avó, mas o Ayrton não quer ir. Então eles teriam cancelado, né, o jantar. Ela ficou com o carro, ela foi com o carro até essa madrinha de casamento. E ele voltou a pé porque estava pertinho, foi algo que eles mudaram ali, o plano foi mudado logo depois que saíram da própria casa. Então ele chega, ele vai ver os filhos, ele age normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Tudo dentro do planejado. Tudo dentro do planejado. Pois bem, depois de um tempo, ele começa a se mostrar preocupado com a ausência da Odete, porque uma visita não demora tanto tempo, começa a terminar a noite, entrar a madrugada, a Odete não chega, isso é estranho. Então ele começa a se mostrar preocupado com os funcionários da casa. E aí, a partir de um determinado ponto, ele começa a ligar para pessoas amigas. A Odete passou por aí? A Odete... Cara, que cara frio, bicho. Ele vai montando um cenário ali de preocupação com a esposa. É bem aquilo que você disse lá no começo, um roteiro de um livro, assim, que é assustador, cara. E claro que na medida em que ele vai fazendo essas perguntas para pessoas conhecidas, para parentes... Ele vai criando álibi. Ele vai se mostrando preocupado e todo mundo vai acreditando, né? E começam a conversar entre si, a ligarem entre si. Odete, cadê Odete? Isso não é comum, ela foi na tal da madrinha. Bom, te pergunto, e a madrinha? A Odete não apareceu por lá.
Obviamente, né? Odete não apareceu por lá. Então alguma coisa teria acontecido no trajeto até chegar a tal óbvio, da madrinha. Né? Que pergunta também, né, seu J. Júnior, mas não chega. Ela não chega nessa muca. Mas é Como uma que ela vai pergunta chegar que na casa da surge. madrinha? É uma pergunta Mas que é uma surge, pergunta. claro. Alguém vai lá? É óbvio, né? Chegar e perguntar pra ela, já que ela ia até lá. Mas ela não apareceu lá. Meu Deus. E aí, pessoas começam a aparecer na residência do Ayrton e da Odete pra dar apoio, ajudar. Eles tinham muitos amigos. Eram queridos. Muito queridos. Então, eles tinham muitos amigos. Não, e não é só a Odete em si com o Ayrton, o Zezé pelas pessoas. Tem algumas pessoas antigas, talvez a gente tenha conversado até com as mesmas pessoas. É a primeira vez que nós estamos se vendo, tô adorando a nossa conversa. Mas eu conversei com algumas pessoas mais antigas da cidade, comerciantes, tal, que dizem que eles eram queridos, a família por toda, vindo lá do patriarca, que era o seu José Barão Filho. E, obviamente, para ter um negócio de sucesso igual a Mercantil São José, ele era um homem de bom trato, de boa conversa, maleável, um grande negociador da época. Simpáticos, queridos. A gente vê pelo Damásio hoje, cara. Então, ali causa-se aquele clamor, né? Ou aquele alvoroço inicial, né? Todo mundo se mobiliza para tentar encontrar o Odete. E o Ayrton se mostrando cada vez mais preocupado conforme as horas vão passando. Passa todo mundo a ficar assustado com aquele sumiço? A polícia já entra no caso logo de imediato ou só no outro dia? Só no outro dia, porque é quando vão encontrar o corpo da Odete, já morta. Algumas pessoas, isso até hoje, né, costumam ali em torno do Bosque 2 e também em outros locais da cidade fazer caminhadas desde as primeiras horas da manhã e até o final do dia. Então, quando as pessoas começam a fazer caminhadas ali em torno do Bosque 2, eles percebem que tem ali uma abertura na que mata. não tinha isso na mata, no alambrado. Para quem é aqui de Maringá, para se localizar, a Avenida JK, Bosque 2, muito conhecido. Isso. Eles percebem aquilo e quando eles olham para baixo, tem um carro no final da ribanceira. Isso no dia 20, ela é sequestrada no dia 19. Isso. Zezé morre lá num ano e 7 meses antes, em 5 de março de 1981. Na primeira menção aqui eu falei 6 de março, mas é no dia 5 de março que ele foi assassinado. E aí, 1 ano e 7 meses depois, alguns dias, o carro, Caravan ali. Isso, a Caravan estava lá embaixo e assim, num primeiro momento, todo mundo que olha, parece que foi um acidente. Você chegou aí lá? Não cheguei lá. Ponto. Durante a pesquisa não cheguei lá. É que tá fechado hoje também, tem alambrado, né? Isso, então, o que aconteceu foi que, para as pessoas que caminhavam ali, parecia que o carro saiu da pista, perdeu o controle, entrou no bosque e parou lá embaixo, próximo ao córrego Cleópatra. Sim. Começam, claro, a chamar a polícia, né? Porque Socorro, daí um polícia, acidente, talvez tenha gente lá dentro. E quando a polícia chega, ela isola o local, faz todo aquele protocolo, realmente tem um corpo lá dentro, que é o corpo da Odete. De cara, a polícia percebe que tem algo estranho, que aquilo não pode ser um acidente. E eu acredito, assim, o Thiago, já pela personagem, Odete. E aí a gente começa a ligar esses pontos, né? O que a polícia demorou até então vai se revelar muito rápido a partir de agora. Porque eu digo demorou, porque tem o Zezé, primeiro a tentativa de homicídio e os disparos contra ele, intimidação ou tentativa de matá-lo. Logo depois, a morte dele no escritório da empresa. E aí vem a Odete morta, com um único beneficiário em tudo isso. É algo muito... Tudo começa a apontar para o Ayrton. Ali de cara. Ali de cara. Ele vai se tornar daí já um suspeito. Por que a polícia acha que não foi um acidente? Porque o carro, quando ele foi colocado lá pelos 2 homens que entraram, pegaram a Odete e saíram com o carro, né? Eles desceram o carro em marcha lenta. Então, quando ele chega lá embaixo, numa mureta, o dano no carro, o material no carro, na lataria do carro, não é compatível. Não é proporcional. Não é proporcional com uma pessoa morta lá dentro. Entendi. A então, importância da perícia. Da perícia, né? Desse know-how que a polícia tem.
E eles vão pegar esse corpo vai para o IML, e aí vão perceber que a causa da morte foi outra. Tá. Nós temos então a lataria que não está compatível. Não, só tem um pequeno amassado daquele acidente forjado antes. Nós temos a foto que o Samuca está colocando aí. Samuel, aperta o play, né, da foto lá, né, do local, da época, também dos arquivos do Diário e do Maringá Histórica. Realmente a Caravan está cercado de gente, mas tem ali, não tem avarias, né? Não tem praticamente. Um carro que teria saído da pista em alta velocidade. Percorrer aquele trecho. Perder o controle da direção, bater na mureta lá embaixo, sabe? Todo esse trajeto teria de ter provocado mais avarias na lataria. Ou até parado no meio do caminho. Isso, sabe? Alguma coisa teria que ter aparecido a mais do que de fato foi encontrado. E ali percorrem o quê? 15 metros, né? Por aí. Para mais. Uhum. Ok. As condições do corpo da Odete. Ela estava machucada, não estava? Estava machucada. Teve... O que chamou a atenção, né, do IML foi uma cianose, né, uma rouxidão na região do pescoço e do rosto. E marcas de unhas, sobretudo na região do pescoço. Então isso já levava à hipótese de asfixia mecânica, né, que é o estrangulamento. Sim. Ela tivesse sido morta por estrangulamento. Antes de ser colocada no carro. Antes de ser colocada no carro. Tá bom, ser colocado no carro. Não. Antes do carro ser colocado lá, Isso. Porque ela foi sequestrada dentro do automóvel. Mas ela foi retirada do carro para isso. Ah, ficou comprovado? Ficou, porque os pés dela estavam sujos. Entendi. Tiraram ela do carro em algum momento. Essa é a hipótese. Digamos que tenham colocado ela num terreno baldio, ermo, e ali estrangularam ela, colocaram ela de volta no carro, e aí o carro foi colocado nesse lugar ali no Bosque 2, tentando simular um acidente. Então as características do corpo não eram compatíveis também com um acidente automobilístico. Nem carro, nem corpo. Nada. Então, se tivesse sido um acidente, os ferimentos seriam de outra ordem. Não haveria, por exemplo, marcas de unhas no pescoço dela. Não é nada. Os hematomas seriam diferentes. Né? Os pés dela não teriam as solas sujas. Então isso é um Porque ela sai de casa, ela arrumada para um jantar romântico. Então não dá para dizer que foi um acidente. Ficou muito claro, né? Ficou muito claro. Quando, então, o corpo é descoberto, a família é avisada. E aí, claro, existe toda aquela comoção. Família e amigos. Porque de familiar nós temos só o caçula. O irmão, né? O Damásio. O Damásio. E aí eles eram da alta sociedade, pessoas queridas. Noite anterior, muitos amigos na casa. Acredito que alguns tenham permanecido. Não, vou ficar contigo aqui, Ayrton. Sim. Tamo junto, é nóis. Vou ficar aqui contigo, precisar. Já deve ter ligado da alta sociedade para pedir ajuda para a polícia. Como se diz, né? Pedido para uma pessoa influente, algo do tipo, até mesmo pessoas influentes no ciclo de amizades. Então, quando acontece, ou quando é descoberta a família avisada, se aglomeram talvez ali no bosque. Não, na casa mesmo. Na casa mesmo, porque a polícia ela isola ali o local, né? O corpo já é retirado, mas aí a família toda, né, fica sabendo. Todo mundo ali se reúne, então é aquela tristeza generalizada. O Ayrton, em particular, isso faz parte, né, da própria encenação dele. Se desespera. A mãe da Odete é viva, né, a dona Duzolina Barbieri Barão. Ela era chamada de Dona Nega, era o apelido dela. Carinhosamente. E então é aquela comoção. Morreu uma parente, uma amiga querida, e supostamente num acidente, mas logo também as pessoas ali começam a achar estranha. Você conversou com alguém que esteve na casa naquela noite? Conversei, esse casal que me escreveu a carta, eles estiveram lá, né? E essa carta, ela te trouxe? Trouxe muitos detalhes, tanto do momento que a Odete cobrava pela solução da morte do irmão, pelas respostas, como também o que aconteceu depois. E ali dá uma luz.
Sim, ajuda a traçar né, esse momento. Mas essas pessoas que te mandaram a carta, esse casal, eles não se manifestaram para a polícia na época ou algo assim? Não, acho que todos foram ouvidos. Todos foram ouvidos. Não saberia dizer assim exatamente todo mundo que foi ouvido. Eu tive acesso ao processo, mas eram muitas entrevistas, né? Li todas as entrevistas, mas como tem um tempo, não lembro exatamente de todos os nomes. Mas eu digo assim, será que essa desconfiança, essa suspeita, que eles passaram a você nessa carta de 16 folhas 25 anos depois, será que esses detalhes também já haviam sido apresentados naquela época para a investigação? Durante o velório da Odete, já começou a circular a informação de que algo teria acontecido diferente do que aparentava ser, ou seja, um acidente, e que o Ayrton talvez estivesse por trás de alguma coisa. Ali no velório? Ali já começa. E a própria polícia já fala, poxa, teve o assassinato do irmão dela, 1 ano e meio antes, agora o dela. Calma aí. Tem alguma coisa. E é óbvio, você quando vê essa questão familiar, a polícia tem que levar em consideração todas as possibilidades. Uma delas, e uma das primordiais e principais na investigação, quem está tendo vantagem com isso. Isso. E o único que se despontava, porque o Ayrton passa a ter a posse da fábrica, a herança do pai do sogro, né, o pai da Odete, recém-morto, a ser dividida apenas com o Damásio. Isso. Que talvez pudesse até vir a ser uma futura vítima se não fosse tudo revelado, né? Porque o que ele faz é algo assim de frieza, calculista e sem nenhum tipo de remorso, aparentemente. Porque ele entra em desespero, conforme você disse. No velório está lá o pai de 3 crianças órfãos agora, chorando. E naquela pesquisa que eu fiz e que eu citei o Miguel Fernando do Maringá Histórica, eu vi os comentários. Tem uma pessoa que cita, minha mãe se incomodou com a reação do Ayrton naquela época. Quando se deparou com a Odete com o rosto machucado. Você teve conhecimento disso também? Várias pessoas... conforme os relatos para a polícia e algumas entrevistas que eu fiz, disseram assim que começaram a perceber, sabe? Havia algo... Diz que ele se assusta, né? Quando o corpo chega, abre-se o caixão, ele se assusta assim com... Mas como assim? O osso dela desse jeito é muito machucada. Porque você disse que tá o roxo, né? Bem evidente. E ali no velório você fala que as pessoas já estavam... Já começam, a polícia já começa a fazer essa ligação também. Tanto é que poucos dias depois, informações chegam e já começam a esclarecer tudo. O que acontece? A polícia vai interrogar, melhor dizendo, pessoas que trabalham na fábrica de biscoitos Barão. Como eles desconfiam do Ayrton, uma das pessoas que eles vão interrogar é o João Batista Ferreira de Godoy, um intermediador. A polícia não precisa pressionar muito e ele já dá a letra. O que ele diz? Que no caso do José Barão Neto, o irmão da Odete, o Ayrton teria procurado ele, pedindo para ele levar uma quantia em dinheiro para o José Anísio Neves, que ele não conhecia. O Nego Anísio. O Nego Anísio. É o que ele diz à polícia. Então, como o Ayrton tinha proximidade com ele... Ele se exime da responsabilidade e atribui tudo ao patrão. Ele não teria sido chamado para fazer intermediação. Ele teria, num primeiro momento... o papel de funcionário. O patrão pediu, ok, não vejo nada de errado. Leva lá essa grana, essa quantia. Depois de um tempo, o Ayrton pede novamente para ele fazer isso. Isso depois aí da morte do José Barão Neto e antes da Odete. E ele mesmo já liga os pontos, né? E sabe que o Ayrton deve ter algum envolvimento com a morte do cunhado, mas não se pronuncia nem nada, fica quieto. Quando chega o momento em que o Ayrton decide que a Odete deve ser morta, ele vem até o João, se informa sobre
como encontrá-lo, porque daí o João sabe exatamente onde encontrá-lo, onde é a casa dele, coisa que o Ayrton não saberia. Esse primeiro encontro para a entrega do dinheiro teria sido numa via aleatória, né? Ele informa e aí então o Ayrton vai lá e faz toda a negociação. O Nego Anísio, José Anísio, ele morava aqui? Morava aqui. Não fazia muito tempo que ele morava aqui. Ele tinha vindo... de Naviraí. Mato Grosso. Isso. Ele vem de Naviraí e fica aqui pela cidade. Inclusive, ele cumpre pena aqui. Na 9ª SDP, subdivisão de polícia, ele cumpre uma pena sobre um crime pelo qual ele foi condenado no estado de São Paulo. Deixam ele cobrir parte da pena aqui. Só que ele já tinha alguns benefícios, sabe? Assim, não ficava preso. Então, isso teria possibilitado a participação dele nesses crimes. Entendi. Essa é a versão que o Godoy dá. É o João Batista Ferreira de Godoy. Depois disso, o Ayrton é chamado. E aí, já com essas informações, a polícia é bastante assertiva e consegue... então, a confissão. Só que daí o Ayrton diz que não, que o João Batista Ferreira de Godoy não foi essa pessoa que ele chamou para lá entregar dinheiro no primeiro momento. Não era tão inocente. Não, ele tinha sido contratado para realmente já contratar, tinha sido chamado para contratar alguém que pudesse executar esses crimes. O assassino de aluguel. Isso. Um matador contratado. E ali se tem com esse esclarecimento, a divulgação. Isso, a imprensa começa a divulgar isso, começa a noticiar isso, e todo mundo vai sabendo, né, o que aconteceu, e isso vai gerando perplexidade em toda Maringá, e não só em Maringá, porque esse crime ele é noticiado também em outras cidades do estado. Sim. Então é um caso que... circula, né, pelos jornais. Então nós tínhamos aqui uma conexão, né, que era Diário de Maringá, Folha de Londrina, Gazeta, né, tinha essa conexão, essa ajuda entre os profissionais, Folha de São Paulo, né, o Globo, o Estadão, que eram os jornais, porque o jornal impresso mesmo, que eu sou apaixonado, né, eu também. Era o veículo de comunicação junto com o rádio mais consumido naquela época, né. Então eu estava, inclusive, em casa fazendo a pesquisa, imaginando que a minha esposa falou assim, imagina as pessoas com jornal naquela época, sentado, olha aqui, ó, daqui a pouco eles se reúnem, 3, 4, 5, um amigo começa a ler, o seu Xenofonte, Dona Odete, olha, a irmã do Zezé, o que realmente era, tal. A cidade fica alvoroçada. Exato. E aí, como surge o nome do José Anísio Neves, o Nego Anísio? E como que ele é descoberto? Porque até então se tem o João Godoy. Isso. O Ayrton Xenofonte, o arquiteto de todos os dois crimes, de tudo. O João Godoy, que é quem vai atrás do José Anísio, o Nego Anísio. Como que o Nego Anísio surge? Algum deles entrega? Como os dois mencionam esse homem, a polícia pede então o endereço. E como o Ayrton foi à casa dele... para contratá-lo para o assassinato da Odete, é o Ayrton quem dá o endereço. E a polícia vai até lá. Só que a polícia não encontra o Nego Anísio na casa dele, porque ele trabalhava como corretor de imóveis. Então ele estava trabalhando no momento que a polícia aparece na casa dele. A polícia vai até onde ele trabalha e lá leva ele para a delegacia já para colher depoimento, para ser interrogado. Cara maluco também, né? Ele nega tudo. Ele fala que não conhece o Godoy, o João Batista Ferreira de Godoy, não conhece o Ayrton. Em relação às pessoas assassinadas, José Barão Neto e Odete Barão Duarte, ele diz que viu na imprensa, né? Viu, porque é algo que realmente circulou muito na época. Mas ele nega. Até que a polícia, então, resolve fazer um reconhecimento. Já que ele nega... Ai, caramba, o primeiro crime. Então, o que fazem? Colocam vários homens e o Nego Anísio entre eles e pedem tanto para o João Batista Ferreira de Godoy e o Ayrton Xenofonte Duarte dizerem, bom, se vocês falaram com ele, vocês vão saber quem é ele. O cara.
e os dois apontam... Então não são os funcionários que presenciaram o primeiro assassinato na fábrica, são os próprios envolvidos? São os próprios envolvidos. E por que não são os funcionários? No crime, o assassinato do João Barão Neto, José Barão Neto, o Nego Anísio não era uma das pessoas... Não era um dos dois. Ele... Caramba. Foi contratado, mas ele delegou essa missão para outras 2 pessoas. Era uma época que ele estava cumprindo a pena. Então ele não poderia deixar nada de errado para trás. Então ele teria delegado o assassinato para outras 2 pessoas que foram lá e que nunca foram descobertas. Essas pessoas que foram até a fábrica... Mataram o José Neto? E mataram o José Barão Neto, nunca foram encontrados. Só o da Odete, que é então o Nego Anísio. Ele e outros 2, porque teve um que entrou com ele dentro do carro. Verdade, o que ficou e fugiu com o automóvel batido. Isso, mas esses outros 2 também não foram localizados. Que podem ser os que mataram o Zezé. Sim, que podem ser. É uma possibilidade, porque Sim. você não vai... A gente fala como se fosse algo normal. Você não vai chamar ninguém pra matar o outro. Falou, vamos ali. Sem ter confiança. São pessoas de confiança. Tem mais uma pra matar, mas eu não vou chamar você não. Eu vou chamar o outro. Não, são pessoas de confiança. E dinheiro? Quanto que revelado? Alguma coisa? Sim, no caso do José Barão Neto teria sido 1.500.000 cruzeiros, se eu não me engano. E da Odete, 3 milhões. 3 milhões. Cruzeiros, na época. Dinheiro... É bastante dinheiro. Para hoje também assim, considerável. Não vou saber dizer o que o correspondente é hoje, né? Mas é um bom dinheiro. E ele sempre negou, mas aí houve esse reconhecimento e os 3 já foram presos, já ficaram presos. Flagrante. Preventivamente. E, ok, Ayrton Xenofonte, as crianças talvez, família, né? O Damásio deve ter se responsabilizado por elas. Não falam a respeito até hoje disso, né? O Ayrton, quando tudo isso aconteceu, do que me consta, ele queria que os filhos ficassem sob os cuidados da família dele, no Ceará. Que bicho cretino. Bicho. Que homem cretino, cara. Comparar um bicho com... né? Não dá. Porque se as crianças ficam com ele, a justiça concede a guarda a alguém da família... O que tem de direito, né, de herança fica também, entre aspas, ainda no poder de administração dele. Mas, obviamente, não conseguiu. Não. Vence depois a condenação. O pessoal que está assistindo, a gente talvez já tenha algum comentário aqui, alguns vão comentar a respeito do que muito se falou depois, porque a fábrica ela continuou, foi até 1990 Começo dos anos 90. 91, né? 92, 10 anos depois, mas não prosseguiu, faliu. E tem muitas pessoas hoje, né, idosas, que estão na justiça para receber os seus acertos trabalhistas. Sobre isso, a gente não conseguiu nenhuma informação a respeito das condições da empresa ou desse processo hoje na justiça. Né? Então, a gente está falando dos crimes que envolveram a família. Então, a gente já deixa essa dica aqui, esse aviso para vocês. Condenação alta, pequena, quanto tempo depois? Foram muitos anos para todos eles. O primeiro a ser julgado foi o Nego Anísio, em 1983. Um ano depois. Mais ou menos. Ele foi condenado, né, como o executor dos crimes, sabendo-se que, no caso do José Barão Neto, ele não estava lá no momento do tiro, mas ele teria delegado 2 pessoas para fazerem isso. Ele é condenado a 37 anos de prisão. Júri popular. Caramba, 37 anos naquela época. 37 anos. Júri popular aqui em Maringá. Júri que dura várias horas. Se eu não me engano, foram 24 horas. De júri. Então, não, deve ter intervalos, né? Sempre tem quando é caso assim. Com um clamor muito grande da sociedade, sim, obviamente. Exatamente. Eu acho que eram 7 pessoas no júri, né? São que ficaram 7. Divididas ali, né? Entre aqueles que consideraram ele culpado e que consideraram ele inocente. Depois é o João Batista Ferreira de Godoy. O intermediador. Isso, que foi condenado como intermediador. Ele foi condenado a 27 anos de prisão. Pena alta também. Pena alta também.
E finalmente o Ayrton, que é condenado a 38 anos de prisão. A pena maior de todos eles. Isso também em 83? Todos os julgamentos em 83? Não, do Godoy, do João Batista Ferreira de Godoy e do Ayrton, foi no ano seguinte, em 1984. 38 anos. Ficam em Maringá, cumprem pena onde? Porque eu acho que não tinha condições carcerárias para isso na época, né? Vão todos para Curitiba. Todos para Curitiba. Todos para Curitiba, é lá que eles cumprem a pena. E é também da penitenciária que o Ayrton vai lidando com a fábrica de biscoitos Barão à distância. Ah, ele continua na administração. Não teve nenhum embargo judicial, algum impedimento, então, né? Ele vai administrando à distância, né? Tem as pessoas de confiança, até que a empresa fale. Faliu. E nós temos hoje tudo aquilo abandonado hoje. São 11.700 e alguma coisa de metros quadrados, 12 mil metros quadrados. Um terreno grande. Algo muito valioso no dia de hoje. Sobre o José Anísio, o nego Anísio, você teve mais alguma informação? A informação que eu tive na época da pesquisa foi que ele conseguiu fugir, depois de algumas tentativas, da penitenciária, e a partir disso nunca mais foi encontrado. Isso, quando eu digo, né, na época da pesquisa, aí 2007, né, que foi quando eu tentei fazer essa localização. Parente, familiar, você encontrou alguém? Não, a própria polícia, né, que me informou que ele teria fugido e não foi mais encontrado. Não sabe se da família dele eu nunca tive contato com ninguém. Não sabe se está vivo ou morto? Não. O João Batista Ferreira Godoy, o intermediador? Ele cumpriu a pena dele, mas em 2007 o endereço informado dele na polícia, ele não morava mais nesse endereço. Eu cheguei aí até esse endereço. Maringá em Curitiba. Mesmo? Não, Curitiba. Curitiba, não consegui localizá-lo. E aí então vem a grande saga do Ayrton Xenofonte Duarte. Penso que a história acaba por aí. Tenho certeza que vai estourar de comentários aqui, se faz, aqui se paga, né? Porque o Ayrton Xenofonte, acredito eu que movido ainda pela própria ganância, porque a motivação, Ayrton, ele é assassinado, gente. Ele morre assassinado, da mesma forma em que o cunhado foi morto. Mas a motivação é um desacordo comercial. Isso. Então ele deixa a cadeia em 1992, certo? Tem benefícios, né? Redução de pena, regime semiaberto. E aí ele é morto quando? Em 1995, ele abre uma espécie de quitanda e num desacordo comercial, como você disse, ele é assassinado. Talvez tentou passar, e não é de duvidar, né? Tirar vantagem de alguma maneira. Ele, na época, né, dessa prisão, né, do cumprimento de pena, ele se envolveu com assistente social, né, da penitenciária. Então ele foi reconstruído. Teve um novo relacionamento. É aquilo que a gente falava, é o perfil de galanteador, de homem. Isso. Ele foi reconstruindo a vida dele na medida do possível, né? Houve ali a prisão, ele tinha que se apresentar, mas ele teve alguns benefícios, se envolveu com assistente social, conseguiu abrir um novo negócio. E nesse novo negócio, que era uma espécie de quitanda, ele entrou ali num desacordo e nisso ele acabou sendo assassinado em 1995. Por alguém conhecido, desconhecido? Ou a pesquisa finaliza aí, né? Porque ali foi já um outro comerciante, né? Fornecedor, eu acho, que ali no desacordo com ele acabou assassinando ele. Meu Deus, cara, que história. Que história. Eu pesquisei muita coisa, mas não como você durante 1 ano e meio e com tanta riqueza de detalhes a respeito desse caso. Algum ponto que você se recorda dessa sua pesquisa que você vê como importante ressaltar também nessa nossa conversa? Eu acho que esse caso ele é importante de ser lembrado, como eu disse no começo, para uma reflexão social mesmo, da situação, né, do que as pessoas são capazes de fazer, movidas por dinheiro, e essa também é a função do jornalismo, né, além de informar o fato, aquilo que também é de interesse público, acaba sendo um estudo de pessoa, do comportamento, né, de comportamento, e isso faz a gente pensar sobre a sociedade, sobre o que acontece nela, nesse caso de ruim, porque
pensando no assassinato de 2 irmãos por um outro membro da família, né, que foi recebido, integrado, amado, é de uma crueldade muito grande. E a gente tem outros casos no Brasil e no mundo que levam também a essa mesma trama, talvez, né? Isso. Eu lembro, por exemplo, da Suzane von Richthofen, né, que é um caso muito lembrado da moça que articula ali a morte dos pais. Então, existem casos que chocam e que ajudam a gente a pensar sobre o comportamento humano em determinadas circunstâncias. E isso faz parte da sociedade, infelizmente, e a gente tem que pensar sobre isso. É isso que eu sempre falo aqui no podcast, a gente não está aqui para ser sensacionalista, explorar a dor talvez de um indivíduo ou outro, de uma pessoa ou outra da família, mexer numa ferida, mas sim trazer detalhes de histórias que marcaram, né, o cotidiano de uma cidade, com foco agora em Maringá, para que juntos a gente possa formar, como o Thiago disse, essa consciência e assim, de alguma maneira, cobrar daqueles que têm a função e o poder de promover a mudança conforme a necessidade de uma sociedade, para que essa mudança venha a acontecer, para que você também possa, talvez no seu dia a dia, né, criar hábitos, pensamentos, não julgamento, mas percepções que também venham te ajudar, né, de alguma forma a ter mais segurança e a ser mais tranquila, né, de um modo coletivo para toda a sociedade. Thiago, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Confesso para você que me surpreendi ainda mais. Eu sabia que isso ia acontecer. Né, espero que as pessoas em casa também tenham aí se admirado com tanta riqueza de detalhe que você tem. As portas estão sempre abertas e precisando, estamos à disposição. Eu que agradeço, foi bom revisitar esse trabalho que eu fiz há tanto tempo e por ser apaixonado por jornalismo, ser jornalista, estar na academia hoje também, então isso aqui envolve toda uma pesquisa. É bom revisitar e comentar isso de novo, porque a gente sempre pensa, isso nos leva a pensar a respeito, né? Muito bem. Aos alunos, você viu que o professor é fera na pesquisa que ele fez, né, gente? Um abraço a todos, Deus abençoe, sucesso sempre na sua caminhada. A você que nos acompanhou até agora, é sempre um prazer e uma satisfação, né? Você viu aí as nossas arrobas rodando aí na tela, siga, compartilhe, curta, se inscreva, e como eu digo no começo, é sempre um prazer e uma satisfação ter você aqui conosco. E até a próxima, fique ligadinho no canal que tem mais conteúdo vindo por aí.